Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou Eliton, para quem não me conhece, sou procurador municipal, trabalho ali no Paço. E nesses primeiros dias de grande esforço que nós estamos fazendo, né, especialmente você, que está fazendo um grande esforço para compreender tudo ali, não é verdade? E eu entendo que você queira saber uma porção de coisas, que você talvez não tenha vindo de uma esfera pública, e eu queria te dizer que você não está sozinho, nós estamos aí para se ajudar. E eu quero fazer uma série de vídeos curtos, no máximo 20 minutos, e trazendo elementos importantes para o seu dia a dia e para as perspectivas que se tem de operacionalidade da sua secretaria, da sua pasta. O que eu quero tratar com você nesses próximos vídeos, a partir desse, é contratos e ajustes, né? Se você tomou um cafezinho na sua pasta hoje e não tem um pé de café ali no fundo da sua secretaria, se você comeu um pãozinho ali na copa da sua secretaria, né, e você pode perceber que não tem uma padaria ali do lado, né, no ambiente do lado da sua mesa, você certamente está dependendo de alguma coisa chamada negócio jurídico, né? Caso você não seja um produtor de energia elétrica, né? Caso você não tenha o fornecimento da própria água, então você, assim como eu, é um consumidor de negócios jurídicos. Você costuma ser usuário de muitos desses negócios jurídicos. Alguns desses negócios chegam até você, chegam até a sua pasta, através de combinações entre partes, algumas que chamam contratos, outros que chamam ajustes, né? E na sua pasta você pôde abrir o seu computador e viu o seu arquivo, você viu que tem uma quantidade grande de contratos, os quais você já pensou em ler todos eles de cabo a rabo, né? Já tentou abrir um diretório aí e viu que tem um monte de PDF, não é verdade? É isso que deve acontecer. Se você fez tudo isso, você está no caminho certo, é exatamente com você que eu quero falar agora, né? Os contratos de ajustes, eu já tinha a oportunidade de dizer uma vez, mas eu vou dizer agora de forma um pouco mais acelerada, né? Então presta atenção, tá bom? Contratos e ajustes são elementos diferentes, né? Já começa que o contrato é um pouquinho diferente do que a gente trata na iniciativa privada, né? O contrato administrativo, e você vai se servindo do material literário que você certamente comprou para deixar perto da sua mesa ali, né? Se você é secretário, né? Se você trabalha no setor de análise aí das demandas da sua secretaria, você vai se servir de um material desse, tá bom? Então, e você deve ter observado que é pouco diferente dos contratos na iniciativa privada, né? O contrato público tem as suas características, né? Mas não vamos alongar muito nisso, porque eu quero oferecer para você a oportunidade de estudar essas questões aí com mais calma, né? É só uma oportunidade da gente ter o primeiro contato sobre isso, pelo menos nesse primeiro vídeo, né? Você precisa saber, por exemplo, que o contrato tem uma natureza, né? A natureza do que você faz é a natureza do que foi combinado. O contrato nada mais é que, nesse aspecto que você trabalha aí, um combinado de vontades, né? Essas vontades, elas não são iguais, ok? Elas são diferentes, né? Haja vista que você está precisando de um serviço, né? O trabalho da sua pasta, a política pública que você pretende executar, ela precisa de um serviço ou de um produto, né? E esse contrato nada mais espelha que uma natureza de troca, né? O contratado, né, que você observa ali no instrumento, ok? Você vê uma pasta cheia de instrumento, não é uma pasta cheia de contrato. Tudo bem? Nos acertamos aí, né? O contrato é esse fenômeno jurídico que você vê expresso em signos, em sinais, né? Impressos aí numa folha de papel. Então essa folha de papel é um instrumento, né? Em razão do que você vai se guiar para pensar o contrato, né? A natureza do contrato é a transferência de comodidades, serviços e produtos, ok? E ela tem uma natureza um pouco privada e um pouco pública, né? O fundamento do contrato, na verdade, é o seu objeto, ok? Então você, antes de se perguntar quanto é o contrato, né? Qual que é o valor do contrato, eu gostaria que você dedicasse uns minutos para perguntar qual é o objeto dele.
Porque o contrato é o seu objeto, ok? É a parte preponderante, é o que se pretende dele. É por isso que é o objeto, tá bom? E o fundamento dele, você vai observar que é a troca, né, como eu te estava dizendo. E para que haja uma troca adequada, você vai ver que tem um equilíbrio muito sensível, ok? Então, o ente público troca dinheiro por comodidade ou por produto ou por serviço, ok? Né? Então a empresa, né, o particular que está prestando isso, né, o contratado, né, ele não está em busca de outra coisa que não seja os recursos financeiros que o ente público se comprometeu em entregar, né, desde que ele cumpra a parte dele, que é entregar a contrapartida em produto, serviço ou outra comodidade, né? Então esse equilíbrio é um equilíbrio essencial do contrato. O contrato ele respira um equilíbrio, ok? Cada vez que há um desequilíbrio desse instrumento chamado contrato, né, nós vamos ter uma possibilidade de enriquecimento maior de uma das partes. E isso tem que ser corrigido, né? O nosso direito ele não tolera o enriquecimento de um lado só, ok? De uma relação contratual, salvo um ou outro pensamento mais profundo que não é o caso de desenvolver aqui, tá bom? E os ajustes é um pouquinho diferente, né? No ajuste você vai perceber que existe um contratado, né? Então assim, agora, você tem um ajuste, não é porque mudou o nome que é o ajustado, né? Ok? Ela só chama ajuste, só tem outra denominação para diferenciar a natureza, tá? Então você vai observar que onde tem ajustes, que são o termo de fomento, o termo de colaboração, o convênio, né? O contrato de gestão, você vai ver assim que a gente não fala no equilíbrio financeiro, né? Você vai ver assim que existe um equilíbrio de interesse. Olha que diferente. No contrato que tem na sua pasta, na maior parte, tem um contratado querendo o dinheiro do município, né? Para todo o país, esses recursos montam R$ 1 trilhão, tá bom? Então, o que você vai começar a mexer a partir dessa semana, né? Ou já começou ontem, é alguma coisa que o país inteiro quer e que movimenta R$ 1 trilhão nesses contratos, tá bom? Então, vamos combinar que contrato é uma coisa de natureza, de natureza de transferência de riqueza, né? E a gente vai entender riqueza como contrapartida um do outro, tá bom? Né? Então, no contrato, nós temos vontades diferentes. A administração pública quer receber produto, serviço ou comodidade, não é verdade? E o ente, né, a pessoa, a contratada quer receber os recursos, ok? Não adianta oferecer benesses, não adianta oferecer abraços, você vai perceber que ela não quer outra coisa a não ser o dinheiro público, né? A sua missão é fazer com que essa entrega ocorra adequadamente, tá bom? Não vamos pensar que existe a possibilidade de você obter serviços, produtos e alguma outra comodidade sem entregar a parte correspondente da riqueza. Bem-vindo ao universo dos contratos, especialmente desse que eu estou te falando, do administrativo, que se gere através e por dentro de um regime jurídico de direito público. Tá bom? Essas são as linhas gerais, né? Então vamos combinar. No contrato, né, o contratado tem interesse no dinheiro público, ok? Então as vontades são diferentes. Nos ajustes, são o mesmo interesse, ok? Então a essência de um, que é o equilíbrio econômico, né? No outro é o equilíbrio de interesse. À medida que os interesses eles vão se desbalanceando, né? As relações vão mudando no ajuste, né? Então você pode perceber o seguinte: toda vez que você entrega o pagamento num contrato, né, você está entregando dinheiro público e esse dinheiro passa a ser privado. Por quê? Porque você entrega à empresa, ok? Ao contratado. Esse dinheiro público vai ao contratado, né? Ele não tem o objetivo de pagar o que ele fez, ok? Não é esse o objetivo. O objetivo é entregar recursos. Então, a entrega desse dinheiro, você transfere o dinheiro. Toda vez que o ente público paga uma parcela do contrato, ele está privatizando esse recurso, porque entrou no cofre da empresa e a empresa faz o que bem quiser dele, ok? No ajuste é diferente. Né? No ajuste, sim, o recurso não é para a entidade, o recurso é para fazer algo, por isso que o dinheiro não deixa de ser público, ok? Então, como é que a gente trata o recebimento disso, né? No contrato de natureza lucrativa,
né, nós vamos ter uma coisa chamada recebimento provisório, ok? Provisório ou definitivo, dependendo de como for TI, tá bom? Então, o que você verifica, o que é obrigado a chegar às suas mãos, é uma coisa que você vai classificar como recebimento de serviço ou de produto, ok? E normalmente vem através de um dispositivo sistemático que nós costumamos chamar de medição. Então, serviço a gente mede, ok? Produto a gente conta, né? Mas existe sempre um referencial aí que você possa ter em sua mente que aquele serviço foi cumprido, aquele produto foi recebido, o objeto em si, ele foi cumprido no contrato, não é verdade? E diferente do ajuste, se a sua pasta trabalhar com ajustes, termo de colaboração, termo de fomento, convênio, você vai observar que você não recebe aquilo, ok? O objetivo não é você receber. Quem vai receber é outro, é terceiro, né? Então você vai receber, você vai receber o quê? Você vai receber não uma medição, você vai receber uma coisa chamada prestação de contas. Então, aonde tem dinheiro público e é só nos ajustes, o dinheiro não deixa de ser público. Onde não deixa de ser público o dinheiro, a necessidade de ter algo chamado prestação de contas, ok? E na parte privada, aonde tem finalidade lucrativa, né, você não toma contas do contratado, né? Você apenas recebe, verifica, mede o que foi prestado e o que foi entregue. E aí nós temos os recebimentos provisórios e definitivos. Tá bom? Essa é mais ou menos assim, o início do nosso caminhar, do nosso contrato, tá bom? Dessa relação contratual que a administração pública tem, né? E uma coisa interessantíssima, que a gente vai desenvolver isso nos próximos vídeos, né? Por exemplo, quando você chega na iniciativa privada, você tem uma clara noção de parceria, né? Parceria no nosso ambiente público é um ajuste, ok? É um ajuste que tem que ser colocado a termo, submetido à sociedade, né? E levado adiante dentro de um procedimento específico de chamamento público, e isso tem que passar por uma série de órgãos que vai verificar a possibilidade jurídica, técnica, econômica disso tudo, ok? A palavra parceria entre a administração pública e entes privados é reservado a isso, ok? O que significa, então, que quando você pensa em que você vai ter boas parcerias com uma empresa prestadora de serviço, né, isso está ficando muito próximo de algo chamado improbidade. Okay? É importante você saber isso, né? Aquela aproximação importante, aquela coisa diferente, o diferencial que você procura propagar de qualidade, aquilo que traz você a um contexto de parceria com a iniciativa privada lucrativa, né? Isso muitas vezes é tomado como improbidade, como ferimento de um princípio da impessoalidade. A gente está falando daquela lei 8429, o artigo 10, artigo 11, dá uma olhada lá, tá bom? E tem essas questões, como contratar. A gente vai observar tudo isso no decorrer dos próximos vídeos, tá bom? E eu só queria te deixar esse alerta, né? Então tem alguns termos na iniciativa privada que são muito comuns, que na área pública representam alguma coisa que não é muito adequada. Então agora que você entrou na área pública, se você estava em outro lugar, né, seria bom que nós começássemos a falar de forma própria de cada coisa que você faz na sua secretaria, tá bom? E aí você vai ter os passo a passo, todo o conjunto de elementos explicados, né, pelo gestor da sua pasta, né, e à disposição através de vários setores, né. Então o que eu recomendo de início? Você, agora que chegou na pasta e que tem os seus contratos ou os seus ajustes, abriu a gaveta e foi surpreendido lá, né? E descobriu que você não consegue sequer ter energia elétrica se a sua pasta não estiver conjugada numa relação contratual, tá bom? Então, a partir de agora que a gente sabe que nós não somos suficientes em coisa alguma, nós precisamos de terceiro para tocar a política pública que a sua pasta vai fazer.
é bom que a gente tenha uma ordem, né? Uma ordem mais adequada para você adentrar nesse universo. Por exemplo, nessa primeira ocasião, eu recomendo que você identifique exatamente o que você tem na sua pasta de contrato de ajuste, né? Abra lá os diretórios do seu computador, abra as pastas, né? Abra os arquivos e verifique tudo, ok? Achou os contratos, né? Pegue os instrumentos desse contrato, né, e verifique a vigência, ok? A vigência é o quanto de tempo vai transcorrer aquela relação contratual, tá bom? Existe um tempo de vigência ali, né? Você não esqueça que o último dia de vigência é vigência, mas o primeiro dia depois da vigência não é contrato. Vou repetir para você fixar bastante na sua mente, tá bom? Até o último dia de vigência, aquele contrato está vigente, operando, ok? Surtindo seus efeitos, ok? Ele pode ser aditado, né? Nas circunstâncias especiais. Ele pode ser movimentado, ele pode ser discutido, dentro do que a regra jurídica, o conjunto normativo traz, ok? Mas no dia seguinte da vigência, você não tem mais contrato, ok? Não há que se falar em aditivo. Não há que se falar em remendo. Você simplesmente ficou sem aquela comodidade, serviço ou produto. Ok? Então a primeira coisa que você deve pensar é assim: onde estão os instrumentos dos contratos que tem na minha pasta? A segunda coisa, deixa eu verificar a vigência disso tudo, ok? E toma pé especialmente do que vai fazer o diferencial, tá? Eu não sei se você sabe, mas cada contrato tem um gestor, ok? E esse gestor desse contrato, se não foi você, vai ser alguém próximo de você, alguém sob o seu comando, sob a sua orientação, né? E a lei precisa dessa pessoa, ok? Quanto mais cedo você tomar pé de quantos contratos tem, quais são, quais os objetos, quais a vigência dele, muito mais rápido você vai poder indicar os gestores desse contrato, tá bom? Gestor de contrato não é um administrador de condomínio. Gestor de contrato é alguém que tem a capacidade de pegar esse contrato e transformar numa observação de cumprimento. Isso a gente vai falar numa outra oportunidade, tá bom? E, no terceiro passo, para os primeiros dias, eu recomendo que você verifique, além dos instrumentos do contrato, né? Você verifique as vigências, né? E você verifique as medições e os recebimentos dele. Então o que você contratou, o que a sua pasta contratou, até quando está contratado e como você faz para medir e receber tudo isso. Ok? É mais ou menos isso que eu quero deixar para você nesse primeiro vídeo, tá bom? E a gente vai aprofundando um pouco mais, né? Eu faço questão de trazer isso numa linguagem mais adequada para que a gente possa gerar, se for o caso, um debate aí e ajudar você e a sua pasta a gerir isso de forma adequada. Você sabe por quê? Porque cada vez que alguém da pasta resolve não compreender o que é gestão de contrato, a municipalidade paga um preço alto, ok? Então, existe um esforço da sociedade, né, privada, lucrativa, para ficar com esses recursos. É por isso que nós temos que oferecer esses recursos dentro de procedimento certo, né? E a gente vai falar disso mais proximamente em outros vídeos. Só queria deixar essa mensagem para você, tá bom? Dizendo que se você puder acompanhar aí os vídeos que eu vou passar, pode passar um para o outro, ver quantas vezes precisar, tá bom? Mas não se desespere, né? Está tudo aí, ok? Se não estivesse sendo gerido de alguma forma, nem você estaria aí recebendo esses serviços, esses produtos, né? E que agora você tem obrigação de fazer a gestão adequadamente e prestar contas, você, agente público, prestar contas de tudo que você está fazendo, tá bom? Vamos começar então, tá? Um grande abraço para você e a gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente vai adentrar um pouco mais nesse tópico e nós vamos falar do contrato propriamente dito e as suas implicações, ok? Grande abraço, tchau, tchau.